Oi pessoal, eu sou o Adeilton do canal Pense e Decore e hoje eu tô invadindo aqui o canal da Acrylex pra gente conversar sobre decoração de Natal. Eu não sei se você é como eu, mas todo ano eu quero uma decoração de Natal diferente, mas nem sempre é possível porque é um grande investimento para uma época que passa tão rápido. E uma opção é renovar esses enfeites que já tem, dar uma cara nova, reutilizar e conseguir montar uma decoração diferente. E hoje eu vou te ensinar isso. E a gente vai trabalhar com a tinta Chalk Paint, que é uma tinta que ela adere em vários tipos de superfície, e para te provar isso, a gente vai fazer o teste hoje. Eu vou pintar plástico, vidro e metal. Vamos deixar de conversa, vamos lá para o passo a passo. Eu vou começar a transformação por essas bolinhas de Natal, e como vocês podem ver, eu pintei elas em anos anteriores, e agora eu quero transformar novamente, eu quero algo totalmente diferente. E eu vou utilizar essa manta de brilho. Essa manta você encontra em lojas para aviamento, e ela é feita de um material plástico. Ela é bem maleável de trabalhar, mas você pode substituir por outro material, pode ser um cordão, pode ser meia pérola. A ideia aqui é criar como se fosse um detalhe. Uma segunda opção é fazer o detalhe com cola quente. Eu vou criar um desenho como se fosse um relevo, e esse desenho é como se fossem folhas sobrepostas. Eu vou fazendo uma atrás da outra e ela é feita à mão livre, não tem um molde, você pode criar da maneira que você quiser. Quanto mais detalhes você conseguir fazer com a cola quente, mais bonito vai ficar. Uma dica é você tentar esperar a cola quente esfriar um pouquinho antes de sobrepor camadas. Assim você vai conseguir um desenho, uma textura perfeita. E depois de pronto, esse vai ser o efeito das bolinhas texturizadas. Eu vou utilizar bolinhas texturizadas e as duas bolinhas lisas. Para facilitar na hora da pintura, eu vou fixar um pedacinho de palito de churrasco na base, vou passar uma fita crepe para ter onde segurar para fazer a pintura, e isso vai facilitar o meu trabalho. E vou fixar também um pedaço de isopor, assim ela vai conseguir secar sem que a tinta escorra ou transfira. E para esse trabalho eu vou utilizar a tinta Chalk Paint da Acrylex. Eu vou começar pintando a primeira bolinha texturizada com a tinta Chalk Paint na cor Tempestade. E a aplicação não tem mistério, você vai pintar direto na peça sem necessidade de preparação. O único detalhe, para qualquer peça que você vai pintar, é interessante você fazer a limpeza antes. Então, nesse caso, eu passei um paninho úmido em todas as peças antes de iniciar com essa transformação, com a colagem, com a pintura. Isso vai garantir a fixação da tinta. Uma outra dica é você não tentar acelerar a secagem dessa tinta. Deixa ela secar ao natural, porque a fixação vai ser muito melhor. Para a segunda peça eu vou utilizar a tinta Chalk Paint na cor Floresta. Esse é um verde intenso, com um tom bem profundo, e o legal dessa cor, essas cores mais escuras, é a cobertura. Como vocês podem ver, já vai cobrindo por completo essa cor preta. E olha que preto é uma cor difícil de fazer a cobertura. Então, com uma demão de tinta é o suficiente para você conseguir um acabamento perfeito. A próxima bolinha eu vou pintar com a cor Laranja Boemia, que apesar de ter esse nome laranja, ele é mais parecido com um tom amarelado, e é uma cor lindíssima. Eu não tinha utilizado ela ainda e eu estava doido para testar essa cor, e eu fiz aqui uma das bolinhas com essa cor, que na minha opinião ficou maravilhosa. E para a última bolinha eu vou utilizar a cor Provençal, que é esse cinza que tem um fundinho azulado. Eu gosto muito dessa cor, é um cinza muito moderno, e por essa cor ser um pouquinho mais clara, nesse caso aqui vai ser necessário aplicar pelo menos 2 demãos para ter uma cobertura perfeita. Agora eu vou te mostrar que a gente pode também trabalhar com peças de vidro. E no vidro a Chalk Paint adere super bem. Mas antes de eu continuar com o passo a passo, eu quero te pedir um like nesse vídeo. Tá curtindo? Então deixa aí o seu like. Agora, para essa próxima peça eu vou utilizar um copo de vidro, e o conceito de pintura é o mesmo da pintura no plástico. O primeiro passo é limpar bem a peça, e aqui esse copo de vidro eu vou utilizar como se fosse um porta-velas. Eu vou fazer a pintura pelo lado de fora do copo. Você também poderia fazer na parte interna. Eu estou preferindo fazer assim porque depois é mais fácil mudar, caso eu queira trocar de cor, fazer outras cores no futuro. Então dá para mudar, dá para variar com as cores, as texturas, e aqui eu vou utilizar a cor Provençal, e eu vou aplicar 2 demãos até conseguir uma cobertura perfeita. E ele vai ficar assim. Para fazer um detalhe eu vou utilizar a cor Branco Polar, e eu vou fazer como se fosse um esponjado, só que com tecido.
Eu quero trabalhar esse esponjado como se fosse um degradê, então eu vou colocar um pouquinho de tinta no recipiente, vou utilizar um pedaço de tecido úmido e vou criar como se fosse um carimbo. Vou colocar pouca tinta e vou trabalhando aos poucos, vou vendo ali na mão, sentindo na mão a intensidade da tinta, como que eu quero que ela fique na peça. Então, ó, como vocês podem ver, eu começo com pouca tinta e vou carregando mais na base para deixar essa cor um pouco mais intensa só na base. E para te provar que a tinta Chalk Paint é realmente maravilhosa, agora eu vou fazer a pintura no metal. A peça de metal segue mais ou menos o mesmo contexto. Mas antes de eu continuar aqui com o passo a passo, se você ainda não é inscrito aqui no canal da Acrylex, se inscreva e ative o sininho de notificações para toda vez que aparecer novidade por aqui você ser o primeiro a ser informado. Para os enfeites de metal não tem mistério, a técnica é a mesma. Eu tenho essas mini pinhas de metal e eu cheguei a passar uma tinta spray em anos anteriores para ficar com um tom de cobre, mas eu não curti muito o resultado. Eu vou trabalhar essas peças com a cor vermelho Nepal. Essa é uma cor linda e ela tem também uma ótima cobertura. Nesse caso, como é uma cor aproximada do fundo que eu estou trabalhando, por exemplo, essa peça já tem esse fundo avermelhado, então a cobertura se torna bem mais fácil. Com apenas uma demão eu consigo um resultado ótimo para depois eu trabalhar com os acabamentos, que eu vou criar ainda alguns acabamentos com brilho em cima dessas texturas e vocês vão ver como essas peças vão ficar maravilhosas. Aqui para facilitar eu coloquei um palitinho e todas essas peças, durante a secagem eu coloquei naquela base de isopor que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Isso facilita muito o trabalho. Agora que as peças já estão todas trabalhadas, secas, a gente vai fazer o acabamento. A tinta Chalk Paint ela deixa esse acabamento fosco, mas se você quiser, você pode passar um verniz de brilho, um semibrilho, pode passar uma cera, tem diversos tipos de acabamento e dependendo do acabamento você vai conseguir uma textura diferente. Aqui eu separei duas peças e vou deixar elas assim com acabamento cru. Essa tinta Chalk Paint dá esse efeito de tinta giz, então fica um acabamento bonito, fica uma textura bonita. Eu vou deixar essa bolinha e o copo, que eu vou utilizar como porta-velas, também com essa pegada. Não vou passar cera, não vou passar verniz. Já nas outras peças eu vou criar um detalhe com pátina em cera na cor cobre. A pátina em cera é muito fácil de trabalhar e o resultado fica incrível. Eu vou colocar num potinho um pouquinho da pátina em cera, é bem pouquinho mesmo, esse produto rende muito. E vou utilizar um pincel com as cerdas um pouco mais firmes. Pode ser um pincel, pode ser uma trincha. Nessa bolinha aqui da cor laranja, eu vou fazer como se fosse uma pátina bem leve, com a mão solta, que a ideia é criar ranhuras. Já nessa outra, que é a bolinha que a gente fez com a cor Tempestade, eu quero evidenciar essa textura. Então eu tento carregar um pouco mais em cima da textura e depois nas outras partes eu vou varrendo. Uma dica para você trabalhar com a pátina em cera: vai trabalhando com pouco produto, para você vendo a necessidade de carregar um pouco mais, de carregar um pouco menos. Então não é legal você colocar carga excessiva de produto no pincel. Vai fazendo aos poucos, porque você vai vendo o resultado da sua pintura, da sua pátina, e o resultado é incrível. Olha como ficou a nossa bolinha texturizada com cola quente. Gente, essa ficou maravilhosa. Estou querendo fazer uma de cada cor. Essas pinhas metalizadas, eu vou fazer o mesmo processo. Como ela tem essa textura, eu vou de leve, passando, trabalhando em toda a textura. E como vocês podem ver, todo o relevo ele vai ficar bem realçado. Gente, esse acabamento é incrível. Eu tô com vontade de renovar já todos os meus enfeites, porque olha esse resultado. Olha como ficaram essas bolinhas. Nem parecem aquelas bolinhas que já estavam velhas, utilizadas de anos anteriores. Esses enfeites de metal também ganharam uma cara super sofisticada. Eu, pelo menos, gostei muito. Eu vou mostrar para vocês uma sugestão de como você montar um centro de mesa com alguns desses enfeites. Eu tenho aqui uma guirlanda, essa guirlanda também é de anos anteriores. Eu vou fazer como se fosse um centro de mesa. Eu vou colocar esse copinho que a gente pintou para servir como porta-velas. E essas pinhas metalizadas eu vou distribuir entre o arranjo para dar um pouco mais de volume. Aí no centro eu vou colocar uma vela. Você pode utilizar uma vela mesmo de parafina ou até aquela vela eletrônica. E aí dá para você decorar um centro de mesa, uma bancada, um aparador. O resultado é esse aí. Você pode escolher as cores, trabalhar na sua paleta de cores.
criar arranjos para mesa, guirlandas para porta, pode decorar sua árvore de Natal, não tem desculpa. Com a tinta Chalk Paint você renova os enfeites que você já tem por aí, dá uma cara nova para eles para você conseguir uma decoração de Natal bem bonita. E aí, o que você achou dessa técnica e qual dessas peças você mais curtiu? Me conta aqui nos comentários, aproveita e me conta também se você vai utilizar essa técnica para renovar a decoração de Natal aí da sua casa. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Então é isso, tchau!